Em 25 de outubro de 1917, um cara chamado Lenin tomou o poder da Rússia e declarou o regime socialista. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução Bolchevique e impactou o mundo por diversas gerações. Mas, para entendermos melhor suas causas e consequências, precisamos voltar para 1905. Nessa época, quem controlava o país era o czar, uma espécie de rei na Rússia. Seu governo era extremamente absolutista, centralizador e autoritário. Só para você ter ideia, não existia nenhuma constituição, ou seja, não existiam leis, o czar mandava em tudo, sem limites. A Rússia estava muito atrasada em comparação aos outros países. Foi o último país a abolir o feudalismo, que na Europa foi desaparecendo a partir da Revolução Gloriosa, na Inglaterra do século XVII. Assim, a Rússia passou a investir recentemente na industrialização, sendo em 1917 ainda um país majoritariamente rural e de camponeses. 80% da população vivia miseravelmente, em crise e passando por fome, enquanto que o czar estava tranquilo com a elite, a nobreza, reprimindo quem fosse contrário ao seu governo. Nessa época, a Rússia estava em caos. Além de ser atrasada em todos os sentidos e em plena crise, ela foi derrotada desastrosamente na guerra contra o Japão, assim perdendo muito dinheiro, territórios e milhares de soldados. Por essa série de motivos, o povo decidiu fazer uma passeata pacífica na frente do Palácio de Inverno, em São Petersburgo. Manifestavam de boa por paz, alimentos e melhora na condição de vida. Como resposta, o czar ordenou o massacre de todos os manifestantes, o que levou esse acontecimento a ficar conhecido como Domingo Sangrento. O massacre só aumentou a revolta no povo. Eles estavam sendo muito influenciados por novas ideologias inovadoras que estavam surgindo na época, principalmente o socialismo. Idealizado por Karl Marx e Engels, esse é um sistema econômico que prega o fim da propriedade privada. Ou seja, sua casa não é sua, é do Estado, assim como os meios de produção. Essa ideia utópica tem como objetivo acabar com a desigualdade social, dando fim à luta de classes, mas eu explico isso um pouco melhor em outro vídeo. Tentando amenizar a situação, o czar convocou a Duma, uma assembleia russa para finalmente criar uma constituição, mas logo a dissolveu. Os russos viram no socialismo uma forma de levantar o país das cinzas. Porém, eles se dividiam em dois. Os mencheviques, que em russo significa minoria, eram os que defendiam que primeiro deviam alcançar a democracia para depois chegar ao socialismo. E os bolcheviques, que significa maioria em russo. Eles eram liderados por Vladimir Lenin e acreditavam que devia ocorrer uma mudança radical, se necessária, armada e violenta. Até que em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, por ordem do czar Nicolau II. A população era contra, porque estavam completamente despreparados, faltando recursos, mantimentos e em grande crise econômica, mas mesmo assim, o czar foi teimoso e insistiu, o que apenas agravou a crise e o número de mortos na guerra. Em 1917, com o aumento das críticas, o czar abdicou, foi morto, o que deu início ao governo provisório, mas esse ainda não atendeu à principal reivindicação popular, que era a retirada da Rússia da guerra. Pouco tempo depois, Lenin, líder dos bolcheviques, que antes estava exilado, iniciou uma enorme campanha com os lemas Paz, Pão e Terra e todo o poder aos sovietes. Com paz, ele dizia a retirada da Rússia da guerra. Com pão, ele dizia alimentar a população. E terra, a distribuição das terras aos agricultores, ou seja, uma reforma agrária. Já na outra frase, os sovietes eram organizações clandestinas de trabalhadores espalhados por todo o país, que pediam por melhorias e reformas. Tinham conquistado muito poder, o que os tornava muito importantes. Assim, em 1917, Lenin, com o apoio dos operários, camponeses e soldados, invadiu o palácio e declarou governo bolchevique, implantando de vez o socialismo. Teve pontos negativos, era totalmente autoritário, declarando que o Partido Comunista era o único permitido. Porém, também teve seus pontos positivos. Deu terras para quem não tinha,
ajudou a alimentar a população e, o mais importante, finalmente tirou a Rússia da guerra e confiscou bens da elite russa. Porém, teve que pagar indenizações da Tríplice Aliança por ter saído. Para entender mais, assista o vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Enfim, o fato dele ter confiscado os bens da elite provocou uma guerra civil muito violenta que só afundou a situação do país, entre o Exército Branco, composto pela antiga aristocracia russa, contra o Exército Vermelho, formado pelos bolcheviques. Para vencer, Lenin decretou uma série de medidas chamadas de comunismo de guerra. Ele estatizou todos os setores da economia e confiscou a produção dos agricultores para financiar o exército, o que gerou uma inflação tão grandiosa que até deixou de existir moeda por um tempo. O Exército Vermelho venceu, porém a Rússia estava em decadência. Para resgatá-la, ele implantou a NEP, a nova política econômica. Com isso, ele deu algumas liberdades econômicas para estruturar o país e depois implantar o real socialismo. Essas medidas foram a volta do comércio do dinheiro, sim, eles pararam de tomar a produção dos pequenos agricultores, e a permissão de pequenas propriedades privadas. Também houve a criação oficial da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS. No total, essas medidas ajudaram a agricultura, aumentando a produção e diminuindo a fome no país, porém não houve avanço nas indústrias. Em 1924, Lenin morre, causando uma grande polêmica de quem seria seu sucessor. Entre os concorrentes havia Trotsky, um amigo de Lenin, figura heróica que defendia que a expansão do socialismo era mais importante, e Stalin, de alto cargo militar, que definia mais importante primeiramente tornar o URSS forte e estável. Stalin ganhou, assim mandando matar Trotsky. Uma curiosidade interessante é que quando ele foi morto, ele estava exilado no México, onde teve um caso com a famosa pintora Frida Kahlo. Stalin também ordenou que apagassem vários registros históricos de Trotsky, o que tornou-a ser a primeira forma de Photoshop no mundo. Tá, mas vamos voltar ao assunto. Stalin criou os planos quinquenais com o objetivo de desenvolver a economia russa. Criou muitas indústrias e tornou o país um dos mais desenvolvidos da época. Também promoveu a construção de obras públicas, que geraram muitos empregos, e a melhora da educação. Porém, ele instituía a coletivização forçada das terras. Toda a produção dos agricultores era tomada pelo Estado, que vendia os grãos no exterior e assim ganhava dinheiro para a industrialização. Mas, na verdade, isso era horrível, porque fazia com que os agricultores não tivessem incentivo nenhum para continuarem trabalhando, o que diminuía a produção e desencadeou a fome. Essa época ficou conhecida como Grande Terror. Stalin era muito autoritário e ordenava perseguição e assassinato dos traidores ou opositores de seu governo. Ele espalhava espiões pela cidade e mandava os acusados para campos de concentração na Sibéria, onde eram forçados a trabalhar até a morte. Seu governo foi muito duradouro devido às intensas propagandas políticas que o retratavam como um nobre amigo das crianças, através de uma lavagem cerebral. No final das contas, ele ofereceu qualidade de vida para quem já era rico e terror aos opositores. A União Soviética durou 74 anos, se dissolvendo só em 1991, após a Guerra Fria. Mas esse assunto fica para um próximo vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero que você vá bem na prova de amanhã e que eu tenha te ajudado de alguma forma. Pode mandar esse vídeo lá no grupo da turma no WhatsApp que eu vou ficar super feliz. E não esquece de comentar o que você achou e sugestões para os próximos vídeos. Tchau e até a próxima! Chandram Pendra. Chandram Pendra. Chandram Pendra. Chandram